O calor de Nevada pressionava como um cobertor pesado quando a capitã Evelyn Shaw pisou na pista da base aérea de Nellis. Suas botas de voo gastas arranhavam o concreto esbranquiçado pelo sol implacável e pela fumaça dos jatos. Ela usava um macacão de voo verde-oliva desbotado, fechado até o colarinho, apesar da temperatura opressiva. Seus cabelos loiros na altura dos ombros estavam presos em um rabo de cavalo prático que dançava ao vento do deserto. Na mão esquerda, carregava numa bolsa de voo de lona surrada, que já tinha passado por mais missões do que a maioria dos pilotos. Na direita, um cartão de voo escrito à mão, do tipo antigo, que os aviadores mais jovens tinham substituído por tablets digitais anos atrás. O cartão estava levemente dobrado pela umidade da palma da mão, uma evidência do nervosismo que ela jamais admitiria sentir. A linha de voo se estendia diante dela como uma vitrine do poder aéreo americano. Caças F-35. Lightning reluziam sob refletores, suas asas compostas e pinturas recém-feitas prontas para impressionar dignitários estrangeiros. Aviões de transporte C-17. Globemaster avançados estavam em formação perfeita. Seus enormes corpos polidos como espelhos, sua aeronave estava sozinha na borda da pista. Um C-130 Hércules, em estado de batalha, que parecia uma relíquia de outra era. A pintura cinza fosca estava desbotada e descascando em vários pontos, revelando o metal nu por baixo como cicatrizes antigas. Enquanto os outros aviões atraíam a atenção das equipes de solo e manutenção, o dela permanecia em negligência solitária. "Perdida, senhora", chamou um técnico de solo sem cordialidade, apertando os olhos atrás de óculos escuros manchados de óleo. O tom dele carregava o desprezo casual reservado para quem claramente não pertencia ali. Outra voz surgiu de perto de um caminhão de combustível. "Talvez ela tenha vindo preparar café para os pilotos de verdade." O comentário arrancou algumas risadas dispersas de aviadores próximos que mal olharam em sua direção. Evelyn não respondeu. Continuou andando em direção à tenda de logística com passos medidos, o rosto impassível. No balcão de check-in, um oficial subalterno pegou seu cartão de voo sem olhar em seus olhos. Bastou um olhar nos detalhes manuscritos para que sua expressão mudasse para um desprezo mal disfarçado. "Seu nome não está no manifesto", disse ele secamente, deixando o cartão cair sobre a mesa enquanto se virava para pegar outra prancheta. Atrás dela, as risadas ecoaram novamente, afiadas e depreciativas. Ela não disse nada. Apenas atravessou a pista de volta, passando por faixas alternadas de sombra e sol escaldante, e parou ao lado de sua aeronave. Ninguém a seguiu. Ninguém se importou o suficiente para segui-la. Dentro da unidade de comando móvel, a tensão pairava no ar como fumaça. Um quadro branco exibia 3 grandes X vermelhos, cada um marcado ao lado de um número de voo fracassado. Abaixo deles, uma linha menor dizia: "Operação Queda no Desfiladeiro, pendente." O ar estava denso com umidade de suor, calor de rádio e o tipo de frustração que surge quando o orgulho encontra o fracasso repetido. Homens se moviam entre consoles com uma energia aguda e frágil. Vozes crepitavam nos rádios, relatando mais uma tentativa fracassada de entrega de suprimentos a tropas isoladas, presas em terreno hostil. 3 equipes de elite haviam tentado a perigosa missão no desfiladeiro. 3 retornaram de mãos vazias, alegando condições impossíveis e falhas de equipamento. Evelyn Shaw estava parada logo dentro da entrada da tenda, despercebida por quase 1 minuto inteiro até que um sargento olhou de relance de seu console. "Se está aqui para o briefing de evacuação, é lá na tenda Operações 2, disse ele, apontando com o polegar para outra tenda já arqueada pelo uso excessivo. "Estou aqui para voar", respondeu ela calmamente. Ele piscou, confuso. "Voar o quê?" "Minha aeronave." A voz do Major Daniel Kinney cortou o ar úmido como uma lâmina. Ele era um homem acostumado a ser obedecido sem questionamentos, seu uniforme impecável apesar do calor, sua postura exalando a autoridade que não admitia discussão. "Você não está no manifesto atual. Não tem autorização para operações de apoio ativas.
Aquela aeronave não está homologada para missões de desfiladeiro desde a última reclassificação de terreno. Evelyn estendeu uma ficha de voo com os detalhes de configuração atualizados. Kim mal a olhou. Já temos equipes qualificadas no ar. 3 fracassos não significam que vamos jogar o protocolo pela janela e deixar uma peça de museu assumir. Atrás dela, um piloto mais jovem, com um macacão de voo impecável, riu. O distintivo personalizado de seu esquadrão brilhava sobre o bolso do peito, e sua confiança irradiava a arrogância de quem nunca enfrentou um fracasso real. "O que vem depois?" gritou ele. "Vamos trazer os aviões da Segunda Guerra Mundial?" Nostalgia com o macacão de voo apresentando-se para o serviço. Mais risos se seguiram. Risos baixos, de alívio, que davam à sala algo a que se agarrar, em vez de encarar seus fracassos acumulados. Naquele momento, Evelyn compreendeu algo que alimentaria tudo o que viria depois. Eles não estavam apenas desprezando sua capacidade. Eles estavam com medo do que significaria se a mulher negligenciada com o avião antigo conseguisse onde as equipes de elite tinham fracassado. Ela colocou a ficha de voo sobre a borda de uma mesa dobrável e saiu da tenda. Lá fora, nuvens de tempestade se acumulavam no horizonte norte, escuras, próximas e implacáveis. O tempo estava se esgotando para as tropas que precisavam daqueles suprimentos. Mas Evelyn Shaw passara a carreira inteira sendo ignorada. Hoje, isso finalmente mudaria. A frente de tempestade se aproximava enquanto Evelyn se sentava na rampa de carga do seu C-130, observando o caos se desenrolar ao seu redor. A base vibrava com uma energia frustrada, enquanto oficiais corriam para encontrar soluções para uma missão considerada impossível. 3 equipes de voo de elite haviam retornado com relatos de ventos cruzados devastadores, falhas de equipamento e terrenos perigosos demais para procedimentos padrão de lançamento. Seu manual de voo encadernado em lona estava aberto em seu colo, suas páginas amareladas e com cantos enrolados. Nas margens, suas iniciais ES apareciam ao lado de curvas de trajetória desenhadas à mão e fórmulas de compensação de altitude, cálculos que ela havia desenvolvido ao longo de anos, voando missões que outros julgavam impossíveis. A fuselagem ao seu redor trazia o fantasma desbotado de um antigo brasão de esquadrão, e uma linha de rebites ao longo da porta de carga fora polida tão suavemente que pareciam seda sob sua palma. Aquela aeronave não era apenas sua designação. Era sua parceira em uma carreira dedicada a provar que a experiência podia superar a tecnologia. Do outro lado do pátio, o Major Keane apontava agressivamente para um mapa de relevo do desfiladeiro, elevando a voz para um pequeno grupo de oficiais. "Não temos autorização para esperar milagres. Ou executamos essa missão nos próximos 90 minutos, ou emitimos uma ordem de recuo e declaramos a zona como não abastecida." Um técnico de logística olhou brevemente em direção a Evelyn, depois desviou o olhar rapidamente. Ninguém queria reconhecer a solução óbvia que estava a apenas 20 metros de suas discussões acaloradas. O tenente Marcus Webb, mal tendo idade legal para beber, passou ao lado da aeronave dela carregando uma pilha de manuais técnicos. Ao ver o guia de voo envelhecido de Evelyn, sorriu com desdém. "Onde você desenterrou essa relíquia?" Seu tom carregava a condescendência de alguém que aprendera tudo em simuladores e nada em campo. Evelyn virou a página e continuou lendo. Seu silêncio parecia irritá-lo mais do que qualquer resposta poderia. "Boa sorte encontrando algo útil nesse museu de bolso", acrescentou com uma risadinha antes de se afastar. O vento aumentava, levantando redemoinhos de poeira perto das pilhas de suprimentos. 2 paramédicos passaram carregando caixas médicas vazias, seus rostos sombrios e silenciosos. Tinham acabado de retornar da base avançada, a mesma que aguardava desesperadamente pelos suprimentos que ninguém conseguia entregar. Uma voz estalou pelo canal de emergência, fina e tensa. "FOB, Delta chamando base. Temos 24 horas de rações restantes. Reservas de água em 50%. Qualquer atualização sobre status de reabastecimento seria apreciada." A linha ficou em silêncio. Ninguém respondeu porque ninguém tinha boas notícias para dar.
Dentro do trailer de logística, a conversa havia se deteriorado em círculos frustrados. Oficiais de voo reciclavam os mesmos planos fracassados, suas vozes soando ocas, como de pessoas que haviam esgotado todas as opções viáveis. Não podemos autorizar outra tentativa sem a devida liberação, insistiu um oficial. A única aeronave disponível é... Ele parou, a frase inacabada pairando no ar como uma acusação. Todos sabiam. Todos haviam sentada ali, mas admitir que precisavam da mulher que haviam descartado significava reconhecer seus próprios fracassos. Lá fora, Evelyn se levantou e fechou o manual. Seu polegar repousou por um momento sobre suas iniciais. Um pequeno gesto que continha décadas de missões voadas nas sombras de pilotos mais celebrados. Ela guardou o manual em sua mochila e subiu pela rampa de carga. O sol estava mais baixo agora, pintando as montanhas distantes com tons de dourado e vermelho. Ela esticou o braço e segurou a borda da baía de carga, testando uma cinta de amarração com um puxão lento e metódico. Tudo estava sólido, pronto, à espera. Entrou em sua aeronave, sua silhueta desaparecendo na sombra do compartimento de carga. Atrás dela, as luzes da pista começaram a piscar quando a linha da tempestade se aproximava. O único som que se seguiu foi o gemido do vento contra o metal, enquanto Evelyn iniciava sozinha as verificações pré-voo. Ninguém gritou para impedi-la. Ninguém sequer percebeu que ela começara a se preparar para a missão que todos haviam declarado impossível. Mas em 20 minutos, quando os motores rugissem sem autorização, eles finalmente entenderiam o que haviam ignorado o tempo todo. A mulher que nunca exigiu respeito estava prestes a conquistá-lo do modo mais difícil, tendo sucesso onde todos os outros haviam fracassado. O rádio de emergência estalou novamente. FOB Delta para a base. Tempestade se aproximando rapidamente. Se alguém estiver vindo, agora seria a hora. Evelyn Shaw estava vindo. Ela apenas não tinha pedido permissão primeiro. A baía de carga do C-130 parecia uma catedral na escuridão crescente, vasta, ecoante e sagrada em seu propósito. Evelyn se movia por suas preparações com a precisão metódica de quem aprendeu que o sucesso vive nos detalhes que todos os outros ignoram. O palete de suprimentos estava centralizado na baía, preso com as próprias mãos dela, utilizando técnicas que haviam se tornado memória muscular após 2 décadas de voo. Cada cinta foi verificada 2 vezes, cada conexão testada com a pressão deliberada que separa profissionais de amadores. O sistema de paraquedas preso ao palete era mais velho que a maioria da equipe da base, embalado de memória e ajustado por sensibilidade tátil, não por algoritmos de computador. Evelyn se agachou ao lado do mecanismo de liberação e girou lentamente o botão de temporização, observando o contador mecânico avançar. 5 segundos. Sem automação, sem sistemas de sobreposição. Apenas velocidade do ar, tempo e o tipo de instinto que não se ensina em simuladores. Do lado de fora, a base se agitava com urgência crescente. Conversas de rádio cortavam o ar como estática nervosa. Luzes de status piscavam de âmbar para vermelho ao longo da linha de voo. O terceiro alerta meteorológico da noite soou da torre de controle, alertando sobre deterioração das condições na zona-alvo. Na tenda de comando, oficiais se aglomeravam em círculos apertados de indecisão. Mapas eram abertos e reabertos sobre mesas dobráveis. Os mesmos planos de voo fracassados eram discutidos e descartados pela 4ª vez em 1 hora. Um pedido final e desesperado acabava de chegar da base avançada. Urgente, tenso, carregando o peso de vidas em risco. A zona ainda precisava do lançamento de suprimentos. Nenhuma aeronave estava oficialmente liberada. Nenhuma equipe estava oficialmente disposta a arriscar a carreira numa missão não autorizada. Evelyn não esperou autorização oficial. Suas botas bateram na rampa de carga com um som decidido, enquanto ela caminhava rumo à cabine. O cabelo preso apertado contra o vento crescente, as mangas arregaçadas até os cotovelos em preparação para um trabalho que exigia foco absoluto. O cartão de voo repousava ao lado da alavanca do acelerador, sem assinatura nem carimbo da burocracia que havia tentado apagá-la, mas dobrado cuidadosamente por alguém que entendia que pequenos detalhes
determinam grandes resultados. Ela o colocou sob a borda do painel de instrumentos, um reconhecimento silencioso ao sistema que havia ignorado seu valor. Seus dedos encontraram os interruptores de ignição com a facilidade da prática. Os motores do C-130 giraram com um gemido relutante. Depois 2, até os 4 cilindros rugirem em vida. Uma sinfonia de potência controlada que se espalhou pela linha de voo como trovão transformado em metal. O chão ao redor da aeronave tremeluzia com calor e poeira. Técnicos próximos viraram-se ao som inesperado, suas conversas cessando no meio da frase. Um deles levou a mão ao rádio. Hesitou ao processar o que estava vendo, e depois a abaixou lentamente sem fazer a chamada. Ninguém se moveu para detê-la. O momento havia chegado em que a ação falaria mais alto que a autoridade, em que resultados importariam mais do que regulamentos. Dentro do centro de comando, um controlador levantou os olhos bruscamente de seu console. Ela está mesmo movendo aquela aeronave? O jovem oficial ao lado congelou. Seu manual de treinamento aberto em procedimentos que nunca cobriram essa situação. Ela não tem autorização. Aquela aeronave não está na lista de operações autorizadas para esta noite. Informe, ordenou o controlador. Mas sua voz carecia de convicção. Todos sabiam o que a chamada iria conseguir. Nada. A mulher que fora desprezada o dia inteiro agora tomava uma atitude. Enquanto continuavam debatendo, Evelyn começava a taxiar. Sua aeronave se movendo com o ritmo deliberado de alguém que havia feito as pazes com as consequências de fazer o que precisava ser feito. A torre explodiu em mensagens de rádio. Movimento não programado na pista Delta 2. Aconselhamos desligamento imediato. Você não tem permissão para decolagem. Nenhuma resposta do rádio do C-130. Uma segunda voz, mais aguda e frustrada, cortou a frequência. C-130. Em pista ativa. Cesse imediatamente ou enfrente a ação disciplinar. Esta é uma ordem direta. Ainda assim, parada. Na SIA, a aeronave continuava sua curva lenta em direção à pista ativa, deliberada e imparável como uma força da natureza. Um oficial subalterno correu em direção à aeronave, depois parou, pego nos ventos cruzados de sua passagem. Evelyn não olhou para baixo do cockpit. Sua atenção estava totalmente voltada para a frente, para sua missão, para a tempestade e para as tropas que contavam com alguém que rompesse quando romper parecia impossível. Dentro do cockpit, os interruptores se moviam sob seus dedos, com a graça fluida de uma pianista executando um concerto familiar. Seu rosto permanecia sereno, os traços do maxilar firmes, mas não tensos. A vibração dos motores subia por suas botas até a coluna vertebral, conectando-a à aeronave de um modo que nenhum treinamento formal conseguiria replicar. Ela leu a direção do vento observando as bandeiras na torre e ignorou os avisos de turbulência previstos rolando na tela meteorológica. Não havia copiloto para confirmar suas decisões, nem navegador para revisar seus cálculos. Só havia a carga, suas mãos, e o céu escuro, esperando além da pista. Uma última chamada zumbiu em seu headset. Você não está autorizada para decolagem. Copia? Evelyn estendeu a mão para o botão de comunicação, seus dedos pairando sobre ele por um instante que continha conversas inteiras sobre dever, protocolo e a diferença entre seguir ordens e fazer o que é certo. Em vez disso, sua mão caiu sobre o acelerador. O C-130, ouça aí. 30 disparou pela pista como uma fera de metal despertando de décadas de sono. O som cresceu de um rosnado mecânico até um trovão revestido de aço, ecoando pelos hangares e sacudindo janelas por toda a base. Dentro do cockpit, Evelyn sentia cada rebite e parafuso estremecer sob tensão, conforme a aeronave alcançava a velocidade de decolagem. A estrutura antiga vibrava de um jeito que aterrorizaria pilotos mais jovens, mas Evelyn reconhecia cada vibração como uma conversa familiar entre piloto e máquina. A roda do nariz ergueu-se primeiro, seguida pelo trem de pouso principal, num momento que parecia libertar-se da gravidade. Ela puxou suavemente o manche, persuadindo a aeronave em vez de comandá-la. O C-130 elevou-se baixo sobre a base,
contornando a linha das árvores, como um fantasma, navegando por memória muscular em vez de instrumentos. Na baía de cargas Luzumija. As luzes superiores piscavam enquanto ela virava suavemente para o sul, rumo às montanhas envoltas pela tempestade. A temperatura no cockpit caía à medida que ganhava altitude. Evelyn nivelou a 8.000 pés, verificou sua rota pela bússola e lançou um último olhar ao cartão de voo dobrado, antes de colocá-lo de volta no bolso da jaqueta. Um pequeno ato de desafio que parecia maior do que a própria decolagem não autorizada. Os canais de rádio haviam silenciado. Nenhuma ordem desesperada estalava mais em seu fone. Nenhuma ameaça de ação disciplinar. Apenas o zumbido constante dos motores e o sussurro do vento sobre o alumínio. Abaixo dela, a base permanecia congelada num momento de realização coletiva. A mulher que eles haviam ignorado tinha agido enquanto os outros ainda debatiam. No solo, os oficiais continuavam imóveis em seus consoles. A aeronave havia partido, levando consigo sua última esperança de sucesso na missão. E suas suposições sobre quem merecia ser levado a sério. Pela primeira vez em todo o dia, ninguém tinha mais nada a dizer. O desfiladeiro se erguia à frente como as mandíbulas abertas de uma criatura pré-histórica, com paredes irregulares e íngremes, sombras estreitas grudadas nas suas dobras. Correntes de vento escorriam pelas rochas em lâminas invisíveis, transformando o ar num labirinto de turbulência, que derrotara as 3 tentativas anteriores. Evelyn voava abaixo, raspando logo acima da copa das árvores, onde a cobertura de radar era inconsistente, onde ela podia sentir a influência do relevo sobre a aeronave. Não havia sinais de baliza orientando sua aproximação, nem coordenadas de GPS carregadas em seu sistema de navegação, nem verificação de elevação por rádio de controladores em solo, apenas a paisagem em si e sua memória dos contornos. Ajustou os flaps manualmente, sentindo o manche resistir aos seus comandos, enquanto os ventos laterais atingiam a aeronave como punhos invisíveis. A asa direita caiu bruscamente com uma corrente descendente, mas ela corrigiu com um leve toque de leme e acelerador, mantendo o 130 nivelado, apesar do ar tentar arremessá-la contra as paredes do desfiladeiro. O cockpit tremia sob a tensão de voar no limite das capacidades da aeronave. Um painel solto acima de seu ombro esquerdo vibrava com um assobio metálico agudo, sinal de idade e desgaste, mas também de uma aeronave que já havia sobrevivido a condições piores. A luz do dia se esvaía rapidamente. A luz solar batia na borda do desfiladeiro, num ângulo íngreme demais para iluminar sua rota de voo, deixando-a navegar pelos padrões de sombra em constante mudança, e pelas breves aparições do terreno entre saliências rochosas e cristas cobertas de arbustos. Ela alcançou o cronômetro preso ao seu cinto de voo. O vidro da peça estava rachado pelos anos de uso, mas ainda funcional, ainda confiável quando os sistemas digitais poderiam falhar. Na baía de carga atrás dela, o palete de suprimentos repousava sob o brilho de uma única luz superior, equipado com um paraquedas escarlate dobrado à mão, medido sem moldes. A cor do tecido desbotara nas bordas, mas a costura era recente, reforçada durante suas preparações pré-voo. Ela mesma havia amarrado cada cinta de liberação, verificado cada conexão 2 vezes e calculado exatamente quanto tempo o paraquedas levaria para abrir, estabilizar e guiar sua preciosa carga até as tropas esperando abaixo. Evelyn expirou lentamente e examinou a linha da crista à frente. O vento mudou novamente, e um tremor percorreu a aeronave. Não dramático, apenas um súbito vazio de ar sob a asa esquerda. Ela compensou com os microajustes que separam pilotos experientes dos apenas habilidosos, mantendo o avião estável em condições que forçaram outros a abandonarem suas missões. Abaixo, escondida em algum lugar além da linha das árvores, estava a zona de lançamento improvisada, um trecho achatado marcado por lonas e corantes de sinalização, mal largo o suficiente para permitir um lançamento bem-sucedido. Nenhum sistema de mira eletrônico poderia guiá-la até ali. Nenhum farol de confirmação lhe diria quando encontrara o ponto. Apenas uma margem de adivinhação do tamanho de uma mesa de jantar,
e o tipo de precisão que só vem de voar por instinto e não por instrumentos. Ela acionou o comando de liberação da porta da baía de carga. A alavanca travou uma vez antes de destravar com um gemido mecânico que percorreu toda a estrutura da aeronave. Atrás dela, a rampa traseira começou a descer, deixando entrar a rajada fria do vento e transformando o zumbido contido do voo num rugido exposto de velocidade e pressão atmosférica. A caixa de suprimentos permanecia solitária na baía de carga, suas cintas esticadas pela tensão. Ela observava suas bordas vibrarem enquanto o fluxo de ar penetrava pela porta aberta, transformando sua aeronave num sistema de entrega equilibrado na lâmina entre o sucesso e a catástrofe. Nenhum som chegava do solo, nenhum sinalizador marcava seu alvo, apenas sua própria noção de distância, tempo, e o tipo de voo que ocorre quando a tecnologia se afasta e a experiência assume o controle. Evelyn começou a contagem regressiva de trás para frente, os olhos fixos no terreno abaixo, observando o modo como as sombras se quebravam sobre aquela prateleira de rocha distinta, a dispersão das copas de árvores que marcavam seu ponto de referência. Ajustou levemente a velocidade, nariz meio grau para baixo, asa esquerda inclinada para compensar o desvio causado pelo vento. 4. Tocou a borda de seu cronômetro rachado, sentindo seu peso familiar contra um macacão de voo. 3. As paredes do desfiladeiro se estreitavam de ambos os lados, enquanto Evelyn entrava na fase final de sua aproximação. Um galho solto, arrancado pelo vento, passou voando pela janela do cockpit como um pássaro escuro, montando as mesmas correntes de ar que ameaçavam lançar sua aeronave contra as rochas. 2. Ela posicionou a mão direita sobre o mecanismo de liberação de carga, os dedos curvados em torno da alavanca com a firmeza gentil de alguém que compreendia que sucesso e fracasso muitas vezes se separavam por mínimas margens de tempo e pressão. 1. Ela puxou. A caixa de suprimentos deslizou para trás sobre os trilhos, os fechos magnéticos se soltando com um estalo metálico firme que ela sentiu vibrar até as botas. O fluxo de ar capturou imediatamente o paraquedas escarlate, arrancando-o da baía de carga como uma flor em explosão acelerada. Por meio segundo, o paraquedas se abriu. Depois colapsou quando a pressão do ar sobrepujou sua abertura inicial. Em seguida, inflou corretamente. Uma cúpula vermelha brilhante contra as sombras escuras do desfiladeiro, visível, estável, perfeita. A caixa de suprimentos balançou uma vez quando o paraquedas tomou controle total. Corrigiu sua orientação, girou uma vez no ar e depois estabilizou-se numa descida controlada, que do ponto de vista dela, a 150 metros acima, parecia quase pacífica. Do cockpit, o palete parecia um ponto vermelho caindo em silêncio em direção a um alvo invisível. O campo de queda estava oculto pelas copas das árvores e pelo declive do terreno. Mas ela conseguia ler o ângulo da descida, a correção do vento embutida no desvio do paraquedas. A estabilização constante, que indicava que seus cálculos estavam exatamente corretos. Ela acionou os controles da porta da baía, erguendo a rampa traseira para selar o rugido do vento e devolver o voo ao seu zumbido fechado e familiar. O som mecânico de fechamento da porta soou como o fim de um capítulo. A fase da missão estava completa. Agora vinha o trabalho cuidadoso de voltar para casa. Suas mãos retornaram aos controles com a eficiência treinada de quem havia feito isso centenas de vezes. Ela empurrou levemente o acelerador e iniciou uma longa e lenta subida para sair do desfiladeiro, sentindo o 130 responder com relutância, como um cavalo velho sendo solicitado a mais um esforço após um dia difícil. O altímetro subia de forma constante, enquanto as paredes do desfiladeiro ficavam para trás. O céu se abria num ar mais limpo acima do sistema de tempestade, revelando estrelas que haviam estado escondidas pelas nuvens. Ela tocou a borda do painel do cockpit, onde o metal estava polido pelo descanso de inúmeras mãos no mesmo ponto. Um gesto pequeno que a conectava a cada piloto que já voara aquela aeronave para lugares impossíveis. Por um momento, deixou a mão ali, palma voltada para baixo, dedos relaxados,
sentindo a vibração dos motores que a haviam carregado por mais uma missão que outros declararam inviolável. Depois puxou os controles para trás, estabilizou-se na altitude de cruzeiro e iniciou o voo de volta para casa. Abaixo dela, escondida nas sombras do desfiladeiro, ninguém sabia seu nome. Mas a caixa de suprimentos havia pousado exatamente onde precisava estar. E no fim das contas, era só isso que importava. As tropas que aguardavam por suprimentos médicos e rações não se importariam com a política por trás do voo não autorizado. Só se importariam com o fato de que alguém finalmente havia rompido o bloqueio quando isso era mais necessário. A primeira transmissão de rádio surgiu fraca e entrecortada. A voz de um socorrista na base avançada, com o profissionalismo calmo de quem aprendera a não se empolgar com boas notícias até que fossem confirmadas. Base, aqui é a FOB Delta. Temos contato visual com a entrega de suprimentos. Palete pousou intacto, sem danos aparentes. Suprimentos médicos e rações estão sendo distribuídos agora. Houve uma longa pausa antes da próxima transmissão, como se todos os que estavam ouvindo precisassem de um tempo para processar que a missão impossível havia realmente sido bem-sucedida. Outra voz confirmou de um ponto diferente. FOB Delta, aqui é a Overwatch 7. Observamos a sequência de lançamento. Desdobramento limpo, desvio mínimo, alvo atingido. Trabalho excelente de quem quer que tenha feito esse voo. O elogio pairou nas ondas do rádio como uma acusação. Todos que ouviam sabiam que o trabalho excelente havia sido executado pela piloto que eles se recusaram a autorizar, voando a aeronave que consideraram inapropriada para a missão. Dentro do centro de comando da base, ninguém levantou os olhos dos seus consoles. Um capitão clicou sua caneta 2 vezes, riscou o X vermelho ao lado da Operação Queda no Desfiladeiro, no quadro branco. E não escreveu nada em seu lugar. A missão bem-sucedida existiria nos registros oficiais apenas como uma anomalia, uma correção estatística que acontecera sem explicação ou atribuição. Um dos pilotos de elite que fracassara naquela manhã estava parado na saída da tenda com o capacete sob o braço, olhando para o chão com a expressão de alguém que reconsiderava tudo o que achava saber sobre voar. Sem dizer uma palavra aos colegas, saiu e caminhou em direção à pista. Não retornou ao posto de comando naquela noite. A troca de turno aconteceu em silêncio, por completo. Novos controladores assumiram as frequências de rádio. Novos oficiais passaram a comandar as responsabilidades. E a missão fracassada que consumira a atenção da base por 12 horas tornou-se apenas mais uma entrega de suprimentos bem-sucedida, da qual ninguém queria falar em detalhes. Do lado de fora, o Sentinel Tinto 30 de Evelyn estava estacionado agora perto do centro da pista de táxi, movido e reposicionado por equipes de solo que agiram sem ordens específicas. A aeronave não estava mais esquecida nas bordas da base. Os refletores dos hangares iluminavam sua pele metálica áspera e lhe conferiam uma nova dignidade, o respeito reservado às máquinas que cumprem sua missão quando isso é mais importante. Ninguém se aproximou diretamente da aeronave, mas um mecânico passou carregando um recipiente térmico de café quente. Ele o depositou ao lado da rampa de carga sem cerimônia. Sem rótulo, sem bilhete. Apenas colocado ali com o cuidado de alguém que compreendia que certos gestos falam mais alto do que palavras. O recipiente ficou ali como um pequeno monumento à competência, à espera da piloto que havia lembrado a todos o que voar realmente significava. Evelyn estava sentada sobre a asa de seu 130. Uma perna pendurada na borda, a outra dobrada por baixo enquanto se recostava na fuselagem. O metal ainda estava quente do dia no deserto, e a sensação familiar contra suas costas era mais reconfortante do que qualquer sala de debriefing poderia ser. Seu relatório de voo estava espalhado sobre o colo, não porque alguém o tivesse solicitado, mas porque era isso que pilotos profissionais faziam após missões que importavam. Ela escrevia devagar, com tinta preta, usando letras de forma precisas e exatas. Cada entrada correspondia ao registro de tempo em seu cronômetro rachado, criando um registro que ninguém leria oficialmente, mas que serviria como prova do que realmente acontecera naquela noite. A base ao seu redor havia se transformado de maneiras sutis.
A tensão aguda que definira o dia havia se suavizado em algo diferente. Não era exatamente reverência, mas uma vigilância cuidadosa, como se todos estivessem reconsiderando o que pensavam saber sobre a piloto silenciosa e sua aeronave castigada. Um jovem recruta cruzou o pátio carregando 2 pranchetas. Seu trajeto habitual passava ao lado do avião de Evelyn. Ele parou, olhou ao redor para ver se alguém observava, e então, discretamente, ajustou o manifesto de voo diário em sua folha superior. O código da aeronave de Evelyn apareceu na margem, escrito à mão com cuidado. Algo que não passaria por uma inspeção oficial, mas que estaria lá para quem olhasse com atenção suficiente. Perto da tenda de logística, as conversas haviam mudado de tom. As vozes baixavam quando ela passava, não por desdém, mas por algo que se aproximava do respeito. Um diálogo foi interrompido no meio da frase, quando ela se aproximou e retomado com palavras mais medidas e menos arrogância casual. Alguém havia movido uma pilha de caixas de suprimento para dar mais espaço de manobra à sua aeronave. Sem ordem. Sem instrução. Simplesmente feito, porque parecia a coisa certa a se fazer. Outro membro da equipe de solo assentiu quando ela passou, incerto se o protocolo militar exigia uma continência, mas seguro de que algum tipo de reconhecimento era apropriado. Dentro do trailer administrativo, a comandante Patrícia Reis examinava o resumo de despachos da noite. Seus olhos pararam numa entrada não marcada, o número do voo de Evelyn escrito à mão na margem do log oficial. Reis era uma veterana com 20 anos de serviço e aprendera a ler nas entrelinhas da burocracia militar. Ela sabia o que aquela anotação significava. Alguém havia completado uma missão que oficialmente nunca aconteceu, usando uma aeronave que não deveria ser capaz daquele tipo de operação, e teve sucesso onde tripulações autorizadas haviam fracassado. Reis pegou sua caneta e assinou o final da página de despacho sem comentário, sem correção. A assinatura tornava o log oficial, inclusive a anotação à margem, garantindo que o voo de Evelyn existisse no registro permanente. Do lado de fora, a pista estava mais silenciosa do que estivera em dias. As arestas cortantes do fracasso e da frustração haviam se suavizado em algo mais contemplativo. O pessoal se movia com menos urgência, falava com menos volume, e carregava-se com a energia contida de quem havia testemunhado algo que desafiava as suposições sobre como as coisas deveriam funcionar. Ninguém mencionava o nome de Evelyn em suas conversas, mas ninguém a ignorava mais também. Ela havia se tornado visível, não por autopromoção ou jogo político, mas através do simples ato de entregar resultados. Quando entregar, era tudo o que importava. Evelyn dobrou seu relatório de voo manuscrito e o guardou dentro da bolsa de lona. Desceu da asa com a facilidade de quem repetira aquele gesto centenas de vezes, suas botas aterrissando na poeira com um baque suave que carregava mais peso do que aparentava. O recipiente térmico deixado pelo mecânico anônimo estava ao lado da rampa de carga como uma oferenda. Ela o pegou, girou uma vez entre as mãos para sentir o calor, e então subiu pela rampa de volta à aeronave. As luzes da baía de carga se acenderam com um leve zumbido eletrônico enquanto ela se acomodava sentada no chão metálico, de pernas cruzadas, o recipiente ao lado e a bolsa de voo aos seus pés. Os seus pés. Ninguém veio agradecê-la diretamente. A missão, afinal, fora não autorizada, e gratidão oficial levantaria perguntas incômodas sobre por que a Tosatic autorização havia sido negada desde o início. Mas ela não precisava de reconhecimento formal para entender o que havia mudado. Ela estivera presente quando a base precisava de alguém que pudesse voar em condições impossíveis. Tivera êxito quando os melhores e mais brilhantes haviam retornado com desculpas. Demonstrara a diferença entre seguir procedimentos e cumprir objetivos. Agora, ela estava sentada sozinha na aeronave que a havia levado através de mais uma missão que os outros não conseguiram completar. Continuava sendo a mesma mulher ignorada naquela manhã, mas já não era invisível. A transformação não acontecera por meio da política ou da promoção, mas por meio do tipo de competência que fala por si, quando palavras não bastam. Do lado de fora de sua aeronave, a base retomava sua rotina noturna com uma diferença significativa.
A piloto silenciosa do velho C-130 já não era alguém a ser ignorada. Ela era alguém a ser levada a sério. A mudança era sutil, mas inconfundível. Respeito conquistado pela ação, não exigido pelo posto. Reconhecimento que vinha não do que ela dizia, mas do que ela entregava quando isso era mais necessário. E numa cultura militar que valorizava resultados acima da retórica, esse tipo de reconhecimento valia mais do que qualquer medalha ou elogio que pudesse ser afixado a um uniforme. 3 dias após a missão no desfiladeiro, uma breve menção apareceu numa coluna militar regional, escrita por um correspondente que cobria operações logísticas de rotina. Enterrada no meio de um artigo mais longo sobre os desafios da cadeia de suprimentos, uma única frase dizia: uma aeronave Cebintus. Mais antiga, completou com sucesso a entrega final, onde 3 tentativas anteriores falharam devido às condições adversas. Nenhum nome foi mencionado. Nenhum número de aeronave especificado. Apenas um reconhecimento clínico de que alguém havia conseguido onde outros não conseguiram. A maioria dos leitores teria ignorado completamente, mas uma pessoa não. O historiador aposentado da Força Aérea, Dr. Robert Chen, pesquisava dados de desempenho de aeronaves vintage quando a expressão aeronave C-130 mais antiga chamou sua atenção. Ele puxou uma coleção de manuais de treinamento desatualizados de sua biblioteca pessoal e folheou até a seção de procedimentos de voo em desfiladeiros. Lá, em impressão desbotada, havia uma anotação manuscrita. Intervalo de temporização ajustado conforme Override Manual IAIS. Modelo de abordagem para desfiladeiro. As iniciais IES apareciam em vários pontos do manual, sempre ao lado de cálculos que pareciam antecipar problemas que os procedimentos oficiais não abordavam. Chen já havia visto anotações semelhantes em outros materiais de treinamento antigos, o tipo de modificações práticas que pilotos experientes faziam quando as soluções dos livros não bastavam. Ele digitalizou as páginas e as publicou num fórum da história militar, observando o abismo entre o treinamento teórico e a aplicação no mundo real. A postagem teria desaparecido na obscuridade da internet se não fosse pelo que aconteceu em seguida. Um vídeo de treinamento granulado começou a circular entre redes de instrutores de voo, filmagens arquivadas de um servidor logístico esquecido, mostrando o terreno do desfiladeiro a partir da perspectiva do cockpit. Nenhum rosto aparecia no vídeo, nenhuma informação de identificação. Mas a voz que narrava as imagens era firme e inegavelmente competente. É aqui que você confia na sensação, não na previsão. Você não está voando por números ou algoritmos. Você está voando por memória, por experiência que não pode ser programada ou simulada. Pessoas começaram a perguntar sobre aquela voz. Alguém com acesso a arquivos de treinamento antigos conseguiu comparar o áudio com outras gravações instrutivas. Sessões da época em que técnicas de inserção em desfiladeiros ainda eram ensinadas sem assistência de computador. O nome que aparecia nos metadados não constava de nenhum quadro docente atual ou lista recente de homenageados. Mas estava lá. Evelyn Shaw. Fóruns de instrutores de voo começaram a repercutir a história. Em seguida, ela alcançou os cursos avançados de treinamento de pilotos. Jovens aviadores passaram a mencionar o nome de Evelyn do mesmo modo como alpinistas falam sobre especialistas em escalada livre, com admiração misturada à incredulidade de que alguém tentaria, rotineiramente, aquilo que a maioria jamais ousaria. Escolas de voo em 3 bases diferentes passaram a incluir discretamente um novo elemento nos módulos de treinamento em voo de desfiladeiro. Eles o chamavam de intervalo Shaw, um ajuste de temporização que ninguém endossava formalmente, mas que os instrutores começaram a ensinar quando os procedimentos padrão não bastavam para terrenos difíceis. Uma fotografia começou a circular nas redes sociais da aviação militar. Uma imagem ampla da aeronave de Evelyn, taxiando pela pista, capturada pelas câmeras de segurança da base e enviada anonimamente. O acabamento fosco do avião e seu perfil desgastado pareciam quase etéreos contra o concreto polido da base aérea moderna. Alguém legendou: "Ela voou mesmo assim."
A frase se espalhou entre a comunidade de aviação militar como um reconhecimento velado de pilotos que não esperavam por condições perfeitas ou autorizações completas para cumprir missões necessárias. A frase apareceu em quadros de avisos de hangares, digitada discretamente nos cantos de patches de esquadrão e rabiscada nos livros de manutenção ao lado de entradas de aeronaves que haviam superado os limites estabelecidos. Nenhum jornalista jamais entrevistou Evelyn sobre a missão do desfiladeiro. Nenhum artigo oficial foi escrito sobre sua contribuição. Ela não respondeu aos poucos pedidos que chegaram por canais formais e nunca apareceu em simpósios ou conferências de treinamento. Mas o hangar onde ela mantinha sua aeronave começou a receber visitantes silenciosos. Cadetes de academias militares passavam mais devagar durante as visitas guiadas. Veteranos de antigas unidades de transporte permaneciam à sombra do hangar em longos silêncios, que falavam de reconhecimento e respeito. Não houve nenhuma comemoração formal, nenhuma placa ou designação oficial, mas as pessoas permaneciam. Vinham ver a IRA, a aeronave que tinha tido êxito quando o sucesso parecia impossível, pilotada por quem lembrara a todos o que era competência quando se deixavam de lado política e protocolo. Um aviador da rotação mais recente de treinamento encontrou um antigo diário de voo escondido num armário lateral, próximo à estação de manutenção de Evelyn. As entradas estavam todas escritas à mão, nas mesmas letras de forma precisas que ela usava nos relatórios oficiais, documentando centenas de missões que nunca chegaram às manchetes, mas que sempre haviam cumprido seu objetivo. A assinatura no fim de cada entrada dizia simplesmente: missão concluída. Ele não arquivou o caderno junto aos registros da base. Em vez disso, digitalizou algumas páginas e as publicou uma única vez em um fórum de veteranos. Depois colocou cuidadosamente o diário de volta exatamente onde o havia encontrado. As imagens circularam silenciosamente entre aqueles que sabiam o que estavam vendo. Um registro de competência que dizia mais do que qualquer condecoração ou promoção jamais poderia. Mas Evelyn em si permaneceu elusiva. Foi vista apenas mais uma vez por um chefe de manutenção, durante uma inspeção nas primeiras horas da manhã, semanas depois da missão no desfiladeiro. Usava o mesmo macacão de voo desbotado, carregava a mesma bolsa de lona e verificava metodicamente os mesmos componentes do motor em seu C-630 que vinha checando há anos. Não deixou bilhete, não falou com ninguém. E quando alguém pensou em abordá-la para conversar, a aeronave já havia sido movida para outra seção da base. Seu espaço no hangar ficou vazio, exceto por um pequeno pedaço de papel amarelo colado à parede dos fundos, perto do quadro de disjuntores. Em letras de forma, alguém havia escrito: "Não é preciso autorização quando você já está sobre o alvo." A citação foi erroneamente atribuída a um oficial de treinamento na rede informal de rumores da base, mas todos que a viram sabiam exatamente a quem pertencia, e ninguém a removeu. O bilhete permaneceu ali muito tempo depois de Evelyn Shaw ter seguido em frente, rumo a qualquer missão que viesse a seguir. Um pequeno monumento a piloto que provou que os voos mais importantes frequentemente acontecem quando ninguém pensa em dar permissão para decolar. A pista se estendia vazia na manhã do deserto, o calor já começando a tremular sobre o asfalto, apesar da hora precoce. Uma biruta desbotada pendia mole de seu mastro, estalando ocasionalmente com rajadas que ecoavam contra os hangares distantes antes de desaparecerem no silêncio. O C-630 de Evelyn estava sozinho próximo à borda da linha de voo, sua superfície desgastada aquecida pela luz do sol crescente. A aeronave parecia mais velha agora, mais deliberada em sua imobilidade, mas havia sido meticulosamente mantida, limpa, revisada e preparada com o cuidado reservado às máquinas que provaram seu valor quando mais importava. A rampa de carga estava meio abaixada, lançando uma longa sombra sobre o concreto, como um limiar entre o mundo da burocracia e dos regulamentos e o lugar onde as missões são cumpridas, independentemente de aprovação oficial. Ela se movia ao redor da aeronave com eficiência silenciosa, verificando a pressão dos pneus com o rigor de quem sabe que pequenos descuidos se tornam grandes problemas em altitude. Limpou a poeira acumulada das entradas do motor
e prendeu uma única caixa de madeira na baía de carga, sem marcação, trancada, amarrada com o mesmo cuidado meticuloso que ela dedicara aos suprimentos da missão no desfiladeiro. Uma mochila de lona estava pendurada em seu ombro, mais pesada do que o usual, sugerindo pertences pessoais, em vez de apenas equipamentos de missão. Seu macacão de voo mostrava o desgaste honesto de quem passou décadas em cockpits, e não em salas de reunião, o tecido desbotado pelo sol nas costuras e suavizado por incontáveis voos para lugares onde outros pilotos não ousavam ir. Ela parou perto da asa, semicerrando os olhos contra o vento do deserto que trazia o cheiro de sálvia e combustível de aviação. Então estendeu a mão e pressionou a palma uma vez contra a parte inferior da fuselagem. Não foi um gesto cerimonial, apenas o tipo de conexão física que pilotos experientes mantêm com as máquinas que os levaram em segurança por situações impossíveis. Do outro lado da linha de voo, uma jovem piloto em uniforme impecável observava da frente do prédio de operações da base. A tenente Rebecca Hayes havia se formado em primeiro lugar em sua turma de voo 6 meses antes, cheia de confiança nos aviônicos modernos e nos sistemas digitais. Mas ela estivera na base na noite da missão do desfiladeiro. Vira a piloto mais velha triunfar onde equipes de elite haviam falhado. Não chamou nem acenou. Apenas permaneceu parada enquanto Evelyn subia a rampa de carga, reconhecendo que estava presenciando algo significativo. A partida de alguém que redefinira o que significava competência, quando se retira o peso da patente e da política. Evelyn parou no topo da rampa, não para olhar para trás, para a base que finalmente havia aprendido a respeitar suas habilidades, mas para deixar o silêncio da manhã envolver-se ao seu redor uma última vez. O deserto se estendia em todas as direções, vasto, implacável e belo em sua indiferença à ambição humana. Então a porta de carga se fechou com o som sólido de uma máquina bem mantida. A aeronave ficou imóvel por vários minutos, os motores silenciosos, enquanto sua piloto completava a verificação pré-voo com o tipo de rigor que se tornara segunda natureza ao longo de 2 décadas, voando missões que outros não conseguiam executar. Nenhuma comunicação da torre surgiu nas frequências de rádio. Nenhum plano de voo fora registrado nas operações da base. Quando os motores finalmente ganharam vida, foi com o ronco profundo e uniforme de sistemas mecânicos que haviam sido levados ao limite e nunca falharam em entregar. O C-130 avançou com o peso determinado de uma aeronave que sabia exatamente para onde estava indo. Nenhuma autorização foi solicitada. Nenhuma luz piscou da torre de controle. As rodas deixaram o asfalto e ela subiu para o céu da manhã, constante e pequena contra o vasto azul pálido, rumo a qualquer destino que a chamasse para longe de uma base que nunca soube muito bem o que fazer com seus talentos. A tenente Hayes observou até a aeronave desaparecer na miragem de calor no horizonte. Aprendera mais sobre voo, observando a missão não autorizada de Evelyn Shaw, do que em todo o seu programa de treinamento formal. A lição não era sobre quebrar regras ou ignorar a autoridade. Era sobre entender que competência fala mais alto que credenciais, que resultados importam mais que reconhecimento, e que as missões mais importantes geralmente acontecem quando alguém simplesmente decide agir em vez de esperar por permissão. No hangar onde Evelyn mantinha sua aeronave, o bilhete amarelo ainda estava colado na parede. Não é preciso autorização quando você já está sobre o alvo. As equipes de manutenção trabalhavam ao redor dele sem tocá-lo, compreendendo que algumas mensagens merecem ser preservadas. Evelyn Shaw foi ignorada, desprezada e negligenciada durante a maior parte de sua carreira. Não por falta de habilidade, mas porque nunca exigiu ser notada, nunca levantou a voz, nunca implorou por reconhecimento, nunca fez campanha por promoção. Em vez disso, ela simplesmente se preparava, agia e entregava quando mais ninguém conseguia. Escolher a precisão em vez de política, competência em vez de currículo e realização de missão em vez de avanço pessoal. Num mundo que frequentemente confunde barulho com substância, ela demonstrou que coragem silenciosa pode conquistar o que a confiança ruidosa não consegue. Sua força não vinha de ser reconhecida pelos outros, mas de saber exatamente quem era quando ninguém estava olhando.
A história de sua missão não autorizada no desfiladeiro circularia por anos entre pilotos que entenderiam que voar não se tratava apenas de seguir procedimentos, mas de tomar decisões quando os procedimentos já não bastam. Jovens aviadores aprenderiam seu nome ao lado das habilidades técnicas que mantêm aeronaves no ar. E alguns se lembrariam de que os feitos mais extraordinários muitas vezes acontecem longe dos holofotes e dos aplausos. Ela provou que ser subestimada pode ser uma vantagem, que competência não precisa de anúncio, e que, às vezes, o voo mais silencioso deixa a marca mais profunda em todos que o testemunham do chão. Em algum lugar além do horizonte do deserto, Evelyn Shaw continuava voando rumo à missão seguinte, carregando consigo a certeza de ter lembrado a uma base inteira o que é, de verdade, profissionalismo. E para aqueles que ficaram para trás, seu exemplo serviria como um lembrete silencioso de que a excelência não requer plateia. Apenas alguém disposto a agir quando agir é o que mais importa.